46. Teve número nessa prova, lá, conta. Hein? Tem que fazer conta, né? Uhum. Então, eu estudei direito, mas tem que fazer conta. Vai lá, professora. Considere a seguinte situação hipotética. Mercúrio é garçom no restaurante Camarão no Bafo e passará a receber, a partir do próximo mês, adicional de periculosidade em virtude de ter sido instalado um gerador a óleo diesel no fundo do restaurante. Sabe-se que Mercúrio recebe salário, presta atenção, né? Salário de R$2.000, acrescido de gratificação de desempenho de R$500 e prêmio mensal de 200, sendo o salário mínimo vigente de 1.250. Com base na legislação consolidada, o adicional de periculosidade de Mercúrio deve ser D. Coloca um monte de coisa aí, né, para te confundir. Coloca salário mínimo para você confundir periculosidade com insalubridade. Né, porque a base de cálculo do adicional de insalubridade, de acordo com a súmula vinculante 4 do STF, é o salário mínimo. Não obstante a Constituição vede, por enquanto ainda é o salário mínimo. Aí ele coloca lá gratificação e prêmio. E a base de cálculo da periculosidade? Da periculosidade está lá na CLT, artigo 193 da CLT. É 30% do salário base. O que significa salário base? O salário sem qualquer tipo de acréscimo, sem verbas salariais acrescidas. Então, quanto que ele ganha de salário? Aqui ele fala que é 2.000. 2.000. Aí, esse é acrescido, professor. Eu fiquei com dúvida. Então, esse é acrescido. Dentro de 2.000 seria 2 mais 500. Esse 500 é de gratificação, então vai somando ao salário base. Então, ele ganha, na verdade, 2.000 mais 500 mais 200. O total, a totalidade, tá? Agora, prêmio também não é considerado salário, não é verba salarial. Os duzentão, né? Os duzentão não é. A gratificação depende. Tem gratificação que se ela for habitual, tem gratificação que não. Então, mas assim, na verdade, você nem precisaria saber, porque você sabendo que a base de cálculo é o salário base, você já exclui tudo. Então, é 2.000, é 30% em cima de 2.000. Isso aqui faz de cabeça. Faz de cabeça, vai dar 600 de adicional de periculosidade. Antes disso, fácil, médio, difícil. Difícil não é, né? Não é difícil. É assim, é melhor do que colocar a letra de lei em si. Pelo menos você coloca na prática, né? Você está fazendo um casinho que a pessoa tem que pensar. Não, é 30% do quê? Tem que lembrar do quê? Ele tem que saber primeiro que é 30% e tem que saber se é ou dos 1.250 ou se é do salário base, se é do salário adicionado às parcelas salariais ou se é do salário mínimo. Aí, por quê? Porque ele quer te confundir com o salário, com a adicional de insalubridade. Federal, vamos pôr vamos pôr média, né? Tá média. Média, né? Média, Eu né? acho média. Professora, é só para que a gente faz aqui também, não só correção, a gente também ajuda os alunos aqui. Eu acho média. Vamos supor o seguinte, professor, eu vou mudar o comando da questão. Agora, com esses dados aqui, ele troca periculosidade por insalubridade. Qual seria o númerozinho? Você vai ter que calcular sobre 1.250, mas aí depende do grau da insalubridade. 10, 20 ou 40. Aí ele teria que dizer, né? Porque, aí faltava esse dado, né? Ele tem que dizer. Por exemplo, a perícia constatou que o grau da insalubridade foi de 20%. Galera, então olha só, preste atenção aqui. Ensinamento da professora Juliana, tá? Então é o seguinte, olha só. Na periculosidade é 30% sobre o salário base. Está expresso lá na CLT. É mais fácil calcular, inclusive. Agora, já a insalubridade é sobre o salário mínimo, mas tem um fator de 10, 20 ou 40%, depende do grau da insalubridade. Vamos pôr lá o raio-x, que é o maior de todos. Aí seria? 40. E um caso assim de 10% seria o quê, professora? Uma sala sem janela, alguma coisa assim? Uma coisa bem simples? Sim, pode ser ruído, dependendo do nível do ruído, né, da insalubridade, o agente químico, dependendo do agente que você Neste manuseia. caso concreto, professora, poderia caber também uma salubridade aí? Não, até porque o TST ele estabelece que, em cabendo os dois, você tem que escolher por um deles. Tem esse aprendizado ainda.
Não pode receber os dois cumulados, apesar de ter divergência em relação a esse entendimento. Essa questão 46, tanto 45, foi falado no curso nosso. Falamos de adicional de insalubridade, Falou de periculosidade. da súmula 541, 451. Falamos de tudo.